Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos ficarão pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele na verdade resgatava o pecado de todos, e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego
fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que vêm pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compreender as nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdias e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até na cruz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do Cédron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziam-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates?
Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para que não ficassem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas a Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César.
Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus ao meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, uma peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiraremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao seu discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu
para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que te transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e com o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, também a você que está na sua casa nos acompanhando através das mídias sociais. Sexta-feira da Paixão, dia de silêncio, dia de jejum, dia de abstinência, dia de reflexão profunda, meditarmos sobre esta grande entrega de Jesus por amor à humanidade. O quanto Deus é capaz de nos amar, o quanto Ele continua a nos amar e a oferecer a sua vida em resgate de todos aqueles e aquelas que foram chamados por Deus à vida. Jesus quer salvar a todos. A leitura da Paixão, segundo o evangelista São João, apresenta alguns pormenores que neste dia nós podemos observar e que nos ajudam em nossa meditação e oração. Jesus morre no momento em que no templo se imolam os cordeiros destinados à celebração da Páscoa. A sua imolação é uma imolação real, um sacrifício realizado uma vez por todas, porque a vítima espiritual tornou inúteis as vítimas materiais. Era costume, naquele tempo, em preparação para a Páscoa, oferecer-se sacrifícios de carneiros, de cabritos, em expiação dos pecados. Agora é o Cordeiro Divino que é imolado, de uma vez por todas. Ele se ofereceu para resgatar, para regenerar, para purificar todo o povo amado de Deus. Qual é o objetivo do evangelista São João? O objetivo de João não é apresentar apenas uma crônica detalhada dos fatos que levaram à morte de Jesus, mas é antes alimentar a fé de todos os discípulos e discípulas do Senhor e iluminá-los sobre o sentido misterioso do que aconteceu com Jesus naquele tremendo dia. Jesus era a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso o rejeitaram e o condenaram à morte. Algumas características e pormenores que nós podemos então destacar nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, segundo a narrativa do evangelista São João. Primeiramente, Jesus aparece decidido
resoluto, ciente de tudo. Não fala da agonia, da luta interior. Os maus agem na escuridão da noite. Era escuro quando acontece a prisão de Jesus. O velho Ananás, ou melhor, Anás, encaminha o processo de Jesus. Ele controlava toda a atividade do templo. Anás é esta figura que personifica quem ama as trevas, que não suporta a luz, que está disposto a fazer tudo para que o bem não prevaleça. Esta luz, agora, Jesus Cristo, é como que expulsa do templo, como foram expulsos do templo aqueles vendilhões, quando estavam fazendo da casa do Pai um antro de ladrões. Pilatos, a figura de Pilatos, ao meio-dia, quando o sol brilha com mais intensidade, Pilatos proclama solenemente a realeza de Jesus. Eis o vosso rei. Tudo é muito simbólico. Ao meio-dia, meio-dia é a centralidade de um dia. E foi justamente na centralidade de um dia que esta proclamação solene desta verdade foi proclamada. Jesus era o Rei. Jesus era aquele que deveria vir ao mundo para resgatar a humanidade. E qual é a atitude de Jesus diante desta solene proclamação de Pilatos? O silêncio. Contemplar este silêncio de Jesus é contemplar que Jesus aguarda ainda hoje a nossa resposta e adesão a esta verdade e a esta proclamação de sua realeza. Ele aguarda que nós escolhamos a quem nós queremos. A quem nós queremos servir, a quem nós queremos de fato que seja o guia das nossas vidas. A caminhada ao Calvário. A caminhada até o Calvário é muito breve na narrativa do evangelista São João. O evangelista ainda destaca aquela inscrição colocada na cruz de Jesus, que hoje nós conhecemos apenas as siglas INRI. A inscrição INRI significa Jesus Nazarenus Rex Iudaium, ou seja, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Por isso, é a confirmação solene e oficial da realeza de Jesus pela autoridade em várias línguas. Sendo em várias línguas, se torna uma verdade proclamada de uma autoridade que alcançaria a universalidade. As vestes, a túnica de Jesus. A túnica de Jesus, o evangelista narra que é uma túnica inteira e que os soldados a tomaram e a dividiram em 4 partes. A túnica dividida em 4 partes, a roupa simboliza a pessoa. O número 4 representa aqui os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz tem um valor universal, abrange toda a abóbada da terra. Esta imagem de Jesus no alto da cruz, oferecendo e dando a sua mãe ao discípulo amado. Jesus convida essa mulher
a acolher como filho todo discípulo que tenha coragem de seguir o Mestre até a cruz. E convida, quem sabe, você que está aí na sua casa, esta pequena igreja doméstica, e convida toda a comunidade cristã a considerar-se filha do povo de Israel, do qual Cristo nasceu. A morte de Jesus, diferente da narrativa do evangelista Mateus que nós acompanhávamos no domingo de Ramos, aqui Jesus morre suave, sereno, sem qualquer tipo de sinal atmosférico. Se bem recorda, no domingo, o evangelista Mateus dizia que a terra havia tremido, que os túmulos haviam sido abertos e que o véu do templo se rasgou. Aqui, diferente, este silêncio da própria natureza. Nestes dias nós experienciamos, quem sabe, este grande silêncio, até mesmo da humanidade. Estamos vivendo como que uma sexta-feira estendida. Um momento de recolhimento, um momento de silêncio, um momento de reflexão de toda a nossa história. Cai o véu que impedia que o homem visse o rosto de Deus. Agora nós podemos contemplar Jesus na cruz, pobre, fraco, que se entrega totalmente ao homem. As palavras de Jesus, uma delas que o evangelista João destacou: tenho sede. As palavras são exclusivas do evangelista São João. E esta palavra, tenho sede, vem lembrar a água viva prometida à samaritana, que nós, numa das liturgias desse tempo quaresmal que vivenciamos, nós podemos contemplar e rezar. Ela que pedia aquela água viva para que ela não precisasse mais vir àquele poço para retirar aquela água. E Jesus afirmava: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água viva que o Filho do Homem lhe der, nunca mais terá sede. Esta água viva, agora entendemos, deste lado aberto de Cristo Jesus, do alto da cruz, quando jorra sangue e água, é esta água viva prometida pelo Filho de Deus. Depois da morte de Jesus, o Espírito totalmente entregue explicita a relação entre o Espírito e do dom da água viva. Do lado aberto manarão rios de água viva. Este lado aberto de Jesus. É interessante que mesmo depois da ressurreição, as marcas da paixão ficaram impressas no corpo de Jesus. Não cicatrizaram, significando que esta entrega foi uma entrega total, sem condição. A única condição era de que nós pudéssemos aderir a este Deus que se fez maldição por todos nós, se entrega aos homens para assim morrer, resgatar todo o gênero humano. Na apresentação da paixão e morte de Jesus no passado, se insistiu muito nas particularidades dramáticas do suplício da cruz, nos padecimentos, nos sofrimentos. Todos os evangelistas, inclusive João, não pretendem nos comover enquanto cristãos mediante a descrição dos tormentos atrozes infligidos a Jesus, mas procuram de todas as maneiras fazer entender a imensidade
do amor de Jesus Cristo. A imagem com que conclui a sua narrativa é da festa das núpcias. João enfatiza esta festa nupcial, a festa do Cordeiro. A comunidade abraça seu esposo e mostra ter entendido quanto foi amado por ele. Temos uma imagem célebre, a imagem da Pietà. Maria que acolhe Jesus em seus braços, morto. Maria, que é a imagem da Igreja, recebe o Cristo imolado. O Cristo que, como dizíamos na liturgia de ontem, é comido na Eucaristia. E assim pode participar da festa das núpcias, desde que faça o seu processo de purificação, para que esteja toda ela, toda a Igreja, envolta nesta atmosfera pascal. Começa assim, amados irmãos, no Calvário, a festa das núpcias que terá a sua realização plena no reino dos céus. Esta será a conclusão da história de amor entre Deus e os homens. Até hoje, a paixão do Senhor ainda nos impressiona. Mas o que deve suscitar hoje esta celebração da paixão de Jesus? Deve suscitar em nós espíritos de fraternidade, espírito de acolhimento, espírito de misericórdia. Sentimentos estes que Jesus manifestou em todos aqueles que dele se aproximavam e que ainda se aproximam nos dias de hoje. Que possamos refletir sobre estas palavras, sobre esses aspectos do Evangelho e da narrativa desta paixão de Jesus. E que a cruz seja para nós um sinal, o sinal de que nosso Rei Redentor se entregou totalmente por amor. Entregou-se até mesmo quando lhe faltava as forças. Que possamos nós nos esforçar sempre para que o amor impere e o reino de Deus se concretize, assim seja. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso,
que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso arcebispo Dom Mauro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Jesus Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes,
escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz.
Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e libertem os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que lá habitam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, neste momento nós vamos fazer a apresentação da Santa Cruz. Você que está na sua casa neste momento, se você ainda não preparou o seu crucifixo, aproveite esse momento, tome um crucifixo, pode ser o seu terço mesmo. Tenham em mãos. Nós vamos apresentar a Santa Cruz e depois vamos fazer a adoração à Santa Cruz. Então, se prepare, acompanhe este momento com muita devoção, muita fé. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Meu irmão, minha irmã, é chegado o momento da adoração da Santa Cruz. Os que estão aqui presentes, cada um com a sua cruz, vai fazer este gesto de beijar o Cristo crucificado. Hoje não há celebração da consagração do pão e do vinho. Hoje adoramos a Santa Cruz. Você que está na sua casa, neste momento, possa também fazer em família a sua adoração a esta Santa Cruz. Por isso, enquanto isso nós vamos cantando, deixando que este cântico também possa ser uma oração neste momento de fé e de adoração. Povo meu que te fiz eu, dize que eu te conquistei, porque a morte me entregaste, e que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de
Agora, irmãos e irmãs, vamos nos preparar para a comunhão eucarística. Sabemos que Jesus continua presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E por isso quero agora nos nutrir. Você que está em sua casa, você que nos acompanha em família, reze conosco nesta unidade e também vá se preparando para a sua comunhão espiritual. Jesus quer estar contigo também neste momento. Por isso, unamos as nossas vozes e chamemos a Deus de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Enquanto é trazido o Santíssimo até o altar, deixando que este Cristo venha fazer parte da nossa vida. Queremos cantar mais uma vez este refrão: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Cante agora, olhando para o Cristo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Mais uma vez. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa, faça a sua comunhão espiritual. Ele quer estar contigo. Ele doou a sua vida por causa de você. Ele te ama e quer que você sempre esteja ao lado dele. Por isso, comungue nesta fé, nesta graça. Que ele te alcance aí, aonde você está agora. Sua família, se você está sozinho, mas não está sozinho. A igreja está com você. A igreja ora
e você ora com a igreja, Ele também está contigo. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolata.
Oremos. Ó Deus, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, irmãos e irmãs, amanhã nós teremos então a celebração da Vigília Pascal. Nós vamos iniciar um pouco mais cedo, como já informamos ontem, às 18 horas. Então, às 6 horas da tarde, nós daremos início à celebração. Nós vamos fazer a bênção do fogo, como de costume, e seguir toda a liturgia, como de costume. Então, você que está em casa, acompanhe aí pelo Facebook. Já é possível pelo... Não ainda? Só pelo Facebook? Então tá bom. Então acompanhe pelo Facebook, aí na sua casa, acesse o Facebook aí e aí acompanhe. Domingo de Páscoa nós teremos a missa então às 8h30 da manhã. Também acompanhe aí da sua casa, reze conosco. O domingo de Páscoa, a vida nova que ressurge, Cristo glorioso, triunfa sobre a morte. A partir de quarta-feira nós estaremos então celebrando a Santa Missa às 19h30. Então acompanhe também aí pelo Facebook, em sua casa. Nós teremos segunda-feira a adoração ao Santíssimo Sacramento, às 19h30 aqui na igreja. Nós sabemos, infelizmente ainda não podemos nos reunir para a adoração, mas acompanhe aí da sua casa. Vamos também transmitir aí a adoração ao Santíssimo, segunda-feira, dia 13, às 19h30. E lembramos a todos que a Secretaria Paroquial está com seu atendimento normal, das 8 horas às 11h30 e das 13h30 às 18 horas. Então, se alguém precisar chegar na Secretaria, pode chegar que a Secretaria está com seu atendimento normal. Agradecemos a presença dos que aqui vieram, poucas pessoas, mas celebramos. Aqui estes que vieram, amado irmão, você que está aí na sua casa, te representou. Temos algumas fotografias aqui nos nossos bancos. Você está aqui conosco. Estamos em sintonia, estamos unidos com esses, graças a esta tecnologia que nos é oferecida. Então, alimente a sua fé, não perca a esperança, e vamos pedir ao Senhor que cientistas, médicos, enfim, os pesquisadores, possam encontrar o mais breve possível uma medicação eficaz para o combate deste vírus. E aí possamos nos encontrar novamente na casa de Deus. Queremos nos voltar à nossa mãe, pedir a ela que nos cubra com seu manto sagrado, para que possamos vivenciar, ela que também hoje está coberta, em sinal de luto pela morte de seu filho. Mas assim como Jesus a entregou por mãe a João, nós queremos agora nos voltar a esta mãe, pedir à mãe, dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe intacta, Nossa Senhora, consolada, dai-nos a bênção, ó Mãe intacta.
Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, obrigado por ter acompanhado. Quem sabe neste dia também cantar este grande canto, deixar ressoar que a cruz do Cristo seja esta vitória. Vitória, tu reinas.